Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão é 768, é sobre a absolvição. Devem os confessores dar sempre absolvição àqueles que se confessam? Aí responde o catecismo: os confessores devem dar absolvição somente àqueles que julguem bem dispostos a recebê-la. É uma coisa que eu não sei no modernismo, eu não sei se existe isso, também nos interessa muita coisa não. Mas nós, padres, não podemos dar absolvição para algumas pessoas. Tem pessoas que não podem receber porque elas são sujeitas incapazes de receber absolvição. Por exemplo, uma pessoa não católica. Vem um espírita se confessar, ele anda lá nas suas práticas, e só porque veio uma missa, viu todo mundo se confessar, ele se confessa, mas se ele fala, padre, eu sou espírita, ele não é católico. Então, ao não ser católico, ele não é sujeito capaz de receber a absolvição dos seus pecados. Os sacramentos são dados para os católicos. Então, o que pode fazer por ele? Ele instruí-lo, ele se converte, recebe a absolvição, a abjuração de erros, profissão de fé católica, é recebido da igreja, recebe o sacramento. Senão se despede. Sem nenhuma grosseria, não precisa dar um coice nele. Precisa dizer, olha, nós somos católicos, esta graça é somente dos católicos. O senhor ou a senhora não é católica, então pode tê-la. Simples. Depois, pessoas que vivem em concubinato. Quem está casado na igreja recebe os sacramentos da igreja, e quem está amaziado, emancebado, juntado, qualquer outra coisa semelhante, não pode receber a absolvição, mesmo sendo católico. Porque os sacramentos são dados para os filhos que obedecem os mandamentos de Deus e da igreja, e violam as leis da Santa Igreja, chamados pecadores públicos. E depois, internamente, são pessoas que não estão dispostas, ou não fizeram o exame de consciência, ou não querem se arrepender dos seus pecados. Uma coisa é não conseguir, ou outra coisa é não querer, ou às vezes um que foi obrigado pela mãe a se confessar, estava ameaçado de ou se confessar ou levar uma surra. Às vezes acontece, hein? E a pessoa não tem a menor disposição, o que vai fazer? Estão os conselhos, oferece um café, batemos um papo e despede, hein? Porque não pode, tem que ter disposições. A pessoa tem que querer sair do pecado, tem que ter feito o seu exame. Então, aí somos obrigados a negá-la. Mas, caso contrário, não. Então, o padre pode pecar dando absolvição para quem não é digno, ou negando para quem é digno. Mas aí já é um problema do sacerdote. Normalmente, então, se acontecer alguma vez, não é nada pessoal, porque a igreja manda negar para alguns, e às vezes para remédio do pecado se posterga. Fala, olha, na próxima vez que nos vemos, daqui a um mês eu lhe dou a absolvição. Você pode prorrogá-la, mas negá-la também, mas não é nada pessoal. Pode os confessores diferir ou negar alguma vez a absolvição? Sim. Os confessores não só podem, mas devem diferir ou negar a absolvição em certos casos para não profanar o sacramento. Então tem casos que a pessoa tem que restituir, tem casos que a pessoa tem que tirar, por exemplo, alguém difamou, escreveu nessas redes sociais estupidez de alguém, isso foi aos 4 ventos. Aí é muito fácil chegar, padre, e escrever coisas dos outros. Ah, muito bem, 3 Ave Marias eu te absolvo e está muito certo. Não é assim, tem que você então vai lá e agora teça um elogio verdadeiro, confesse, repare a difamação e daqui a 15 dias nos vemos. Porque não se conserta o pecado assim, só com absolvição e 3 Ave Marias, hein? Então tem casos que o sacerdote tem que diferir. Primeiro vai reparar, depois a gente conversa, vai ter que destruir tal coisa, depois nós nos vemos, para que a pessoa conserte em justiça o que pode também para receber o sacramento, senão profana o sacramento. Aí aqui é um pecado do sacerdote. O sacerdote tem que ter ciência para saber fazer as coisas como corresponde. Para isso temos que estudar 7 anos, hein? Esses padres aí que saem como chuva depois de fungos depois de chuva, cogumelos que polulam.
Aí, em nome da misericórdia de Deus, envia um monte de gente para o inferno, hein? Só absolvendo e depois, às vezes, nem sacerdotes são. Aí eles vão juntos também. Quais são os penitentes que se devem considerar mal dispostos e a quem se deve ordinariamente diferir a negar a absolvição? Aí vamos ver aqui. Os penitentes que se devem considerar mal dispostos são principalmente aqueles que não sabem os mistérios principais da fé ou não se importam com aprender os pontos da doutrina cristã, que são obrigados a saber conforme o seu estado. Então, pessoas muito ignorantes, muito mesmo, que nem sabem o que é um sacramento da confissão, hein? E chega gente assim, hein? E às vezes a gente de missa, mas porque não estuda o catecismo, então não tem nada, nem sabe, viu ali em uma fila, todo mundo sai bem, sorrindo e leve, e pensa que, bom, aí tem que instruir. Segundo, aqueles que são gravemente negligentes em fazer o exame de consciência ou não dão sinais de dor e arrependimento. Se a pessoa diz, bom, eu não vim aqui por vir, não vou mudar, não quero mudar, e assim, então não tem para que receber absolvição. Tem que ter o mínimo de disposição de mudar de vida. Aqueles que não fazem exame de consciência, isso é um problema sério, porque tem pessoas que chegam e fazem o exame de consciência na fila da confissão. Isso acontece quando tem muita gente. Já tive a infelicidade nessa Semana Santa de presenciar isso. Horrível, hein? Os senhores estavam lá. Tinha uma fila de confissão interminável. Sexta-feira Santa. Graças a Deus. Aí teve um momento que a fila parou de fluir. Aí eu fui ver o que aconteceu, né? Tanta gente, ninguém aparecia. Aí tinha chegado a vez de uma pessoa e ela estava nervosa porque chegou a vez dela, mas ela não tinha feito exame de consciência, não sabia o que ia dizer, mas era a vez dela. Aí fechou, obstruiu a fila de confissão. Ninguém passava, ninguém saía. E essa pessoa sabia que era papa, quem não era papa, quem era doutor da igreja, quem não era doutor da igreja, mas não tinha feito o seu exame de consciência. Pois é, isso é uma estupidez, hein? Porque não precisa tampouco sair 15 dias fazendo um exame de consciência. Em 10 minutos, uma pessoa que se conhece faz um exame de consciência muito bem. E depois, quando nós fazemos o exame de consciência segundo o catecismo, não precisa muito tempo, porque é uma coisa precisa. É olhar para os nossos pecados e quantos e quais nós fizemos. É uma distração na oração, é uma negligência não sei no que, omissão não sei na onde, uma palavra grosseira e etc. São coisas pontuais que todos nós olhando para trás, ao mês, sabemos o que fizemos, hein? E é para dizer o que se lembra. E o que nós não nos lembramos, Deus tem pena de nós, hein? Isso obriga, então, uma coisa simples. Não pode ir sem ter feito algum exame de consciência. Agora pode acontecer dos senhores se ajoelharem por estarem cansados, nervosos e se esquecerem no momento da confissão. Aí o padre ajuda. Mas chegar lá sem ter feito exame de consciência, não, isso não procede. Então tem que ter cuidado, muito cuidado com isso. Terceiro, aqueles que não querem restituir, podendo, as coisas alheias ou a reputação roubada. Então alguém que roubou algo de alguém não quer devolver, tendo em casa o que subtraiu do próximo. Ou pessoas que difamam, caluniam o próximo à torta e à direito. Quando cai na mão de um padre de verdade, o padre vai dizer, olha, eu só te absolvo depois de você tirar essas calúnias e difamações. Aí, bom, aí tem que estar disposta. E se não estiver disposta, não é absolvido. Daí vai embora e resolvido. Caso contrário, a confissão também é inválida. Quarto, aqueles que não perdoam de coração os seus inimigos. Aqui é um problema sério, porque uma coisa é não conseguir perdoar os inimigos porque a afronta foi recente ou grave. Isso é uma coisa, não impede. Outra coisa é não querer perdoar a essa pessoa ou essas pessoas. Aí não tem como também receber a absolvição. Aqueles que não querem empregar os meios para se corrigir dos seus maus hábitos. E aqueles que não querem fugir das ocasiões próximas de pecado. Então aqui os senhores verem que há um obstáculo na vontade. O sujeito não quer mudar. Uma coisa é não conseguir
tendo feito vários esforços, não conseguiu uma mudança. Isso é normal. Agora, não querer mudar, isso impede de receber a absolvição. Então, uma coisa é a fragilidade, ela não impede de recebermos a absolvição. Outra coisa é a malícia solta, e aí sim essa impede. Questão 771. Não há excessivo rigor da parte do confessor em diferir a absolvição aos penitentes, que ele julga ainda bem dispostos? Não. Não há excesso de rigor no confessor que difere a absolvição de tal penitente, porque não o julga ainda bem disposto. Há antes caridade, pois procede de um bom médico, que tenta todos os remédios, ainda os desagradáveis e penosos, para salvar a vida ao doente. Então é constrangedor ter que negar, principalmente no fato de poucos sacramentos, hein? Se tivéssemos uma paróquia, era todo dia, dava para ir lá visitar o padre, e se um difere, tem pessoas que tentam com outro, né? Mas se o padre estudou, também vai diferir, mas hoje nem isso. O que acontece? É cruel. E uns falam, e se eu morrer, eu vou para o inferno? A gente tem que pensar antes de pecar, né? Essa consideração ótima antes do pecado. E depois também para sair dele. Então, é um meio de salvar a alma. E se morre naquele estado, se confessou e não teve absolvição porque não podia, nosso Senhor não deixa ninguém morrer a meias. Se pôs os meios da sua salvação, essa pessoa vai morrer depois de ter recebido sua absolvição. Hein? Eu não conheço nenhum caso que alguém morreu por ter, no tempo de diferir a absolvição, morreu. Se está com reta intenção, Deus intervém. Isso já é com a providência de nosso Senhor, não nos compete. Mas faz parte do sacerdócio que busca o bem das almas aplicar remédios dolorosos também. Às vezes as chagas são profundas e tem que cutucar lá dentro e dói. Não é para fazer sofrer, é para curar. Questão 772. Deverá desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão o pecador a quem se difere ou se nega a absolvição? Aí responde o catecismo. O pecador a quem se difere ou se nega a absolvição não deve desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão, mas deve humilhar-se e reconhecer o seu estado deplorável, aproveitar os bons conselhos que o confessor lhe dá e assim pôr-se enquanto antes em estado de merecer a absolvição. Então, como não é algo para nos maltratar, magoar, não é uma acepção de penitentes, não é nada dessas estupidezes, então a pessoa não tem que se ofender. É um procedimento para curar a sua alma, tem que ficar feliz. Então, não tem por que se afastar da confissão. Pode ser que algum sacerdote diga de um modo não conveniente, aí é um defeito nosso. Mas aí temos que olhar o que foi dito, a razão. Agora os modos, se ficamos em muitos modos, vamos nos afastar do sacramento. O que deve fazer o penitente quanto à escolha do confessor? Aí diz o catecismo, o verdadeiro penitente deve encomendar-se muito a Deus para escolher um confessor piedoso, douto e prudente, e deve depois entregar-se às suas mãos e submeter-se a ele como o seu juiz e médico. Aqui tem um dia desses, alguém me enviou, já nem me lembro, tem umas oraçõezinhas para rezar para o padre confessor. É muito importante, hein? Porque a crise da igreja nos coloca a pouca escolha. Isso é muito triste. Antigamente, cada paróquia tinha 3, 4, 5 padres e cada um se confessava com o que quisesse. Ninguém pode obrigar nenhum sacerdote que seja, vou ser o seu diretor, vou ser o seu confessor. Não. Cada um escolhe o padre que quiser. Isso segue vigente até a consumação dos séculos. Agora tem que ter esta identificação, porque se escolher o padre, então o padre vai dirigir a alma. Aí as advertências, conselhos, e aí o critério é o mesmo critério para ser um sacerdote. A piedade e douto, porque como dizia São Francisco de Sales, nós enxergamos a Deus com os dois olhos, da piedade e da doutrina. Tem uns que são muito doutos e impios e outros são muito piedosos e sem doutrina. E isso é danino. E depois entregar-se nas suas mãos. Aí, da parte do sacerdote, não é ser um manipulador de consciências. Somente fazer o que compete para o bem da alma da pessoa.
Então não é entrar na vida pessoal, familiar, profissional, não. São conselhos, são correções em questões de dificuldades de alma, hein? Também tem que ter cuidado, porque nisso muitos sacerdotes são excessivamente dominadores de consciência e isso é danino também. Da satisfação ou penitência? A outra consideração do elemento para que a nossa confissão seja válida. O que é satisfação? Satisfação é a satisfação, que também se chama penitência sacramental, é um ato do penitente com o qual ele dá certa reparação à justiça divina pelos pecados cometidos, pondo em prática aquelas obras que o confessor lhe impõe. Então, para uma confissão válida, toda confissão tem que ter uma penitência que o padre dá. Aquela penitência, seja o que for, ladainha, rezas, qualquer, as que o padre recomendar, ou ato, uma esmola, o que for de boa obra, a igreja eleva aquilo de tal modo que pode pagar as penas dos pecados que nós cometemos. Então, se nós cumprimos a penitência devotamente, confessando com devoção, a nossa penitência abrevia o que devemos pagar no purgatório. Por isso é importante o cumprimento desta obra. É obrigado o penitente a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe? Aí diz o catecismo: o penitente é obrigado a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe, se a pode cumprir. Se não a pode cumprir, deve dizer-lhe humildemente ao mesmo confessor e pedir outra. Porque é o seguinte: o padre está obrigado a impor uma penitência, mas se eu impor uma penitência que o penitente não pode cumprir, ela não cumpre sua função. Então, se eu falar, olha, com penitência, vá à Aparecida. Neste ano ninguém pode ir à Aparecida, supondo isso, fala: padre, olha, eu confesso ao Senhor que eu não poderei cumprir essa penitência. Aí o padre tem que dar uma que o sujeito possa cumprir. Agora, se o penitente aceita, não diz nada, eu suponho, qualquer sacerdote supõe que vai cumpri-la. E se não cumpre, pecado, porque nós estamos obrigados a satisfazer a justiça divina cumprindo a penitência que o padre impõe. E se for uma coisa grande que não temos o costume de fazer, não sei, uma via sacra, diga com humildade: padre, para mim é penoso, difícil cumprir essa penitência, vamos por outra. E tem que aceitar. Ao aceitar, se supõe que está possibilitado de cumpri-la. Quando se deve cumprir a penitência? Se o confessor não marcou o tempo, a penitência deve cumprir-se quanto antes e deve fazer-se a diligência por cumpri-la em estado de graça. Então, assim, tem penitências que o padre pode e deve marcar um tempo. Na terça-feira vai fazer tal coisa e a pessoa na terça-feira deve fazer tal coisa. Se o padre não impôs tempo, se cumpre o quanto antes. Não é quando a gente quiser, porque a gente vai esquecer da penitência. E é um esquecimento culpável se eu deixei para depois e ela se transforma em pecado. Então, se são orações breves, não custa nada sair da confissão e fazer o quanto antes. Depois a gente esquece. Lembramos da penitência da outra confissão, da do mês passado, da de 3 meses atrás, e dá um curto-circuito e depois eles vão perguntar para o padre não vai se lembrar tampouco. Então, o quanto antes diz aqui o catecismo. E o quanto antes deve se fazer. E em estado de graça. Ou seja, depois pode ser que naufragou e vai cumprir a penitência. O catecismo diz cumpri-la com diligência em estado de graça o quanto antes. Como se deve cumprir a penitência? A penitência deve cumprir-se na sua integridade e com devoção. Então, se o padre mandou rezar 3 Ave-Marias, são 3. Pode rezar 5? Pode. Pode rezar 2? Não. Posso rezar mais, mas nunca menos do que foi prescrito. Por que na confissão se põe uma penitência?
impõe-se uma penitência, porque de ordinário, depois da absolvição sacramental que perdoa a culpa e a pena eterna, resta uma pena temporal por pagar neste mundo ou no purgatório. Então, os castigos que merecíamos por nossos pecados são aplacados pela penitência da confissão que nós fazemos. É um favor de Deus e da Igreja. Os 1000 anos de purgatório merecidos por nossas mazelas são abreviados por cumprir a penitência, mesmo que seja 3 Ave-Marias. A Igreja tem o poder das chaves, então faz uma obra em si pequena virar suficiente para cumprir a penitência. Aí não importa se foi um rosário, uma via sacra, 3 Ave-Marias, ou beijar um crucifixo e 5 Pai Nosso, 5 chagas de Cristo. Não importa. A Igreja elevou esta obra a ser satisfatória. Satisfatória é que satisfaz a justiça divina. Então é uma coisa importantíssima cumprir o quanto antes. Aí a questão 779. Por que razão quis Nosso Senhor perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência? Por que essa pergunta? Porque já que a penitência é necessária para perdoar as penas, então se supõe, porque no batismo não há penitência. Não posso batizar uma pessoa e pôr uma penitência, porque o sacramento do batismo perdoa tudo. Mas por que Nosso Senhor não perdoa tudo, então, no sacramento da penitência? Essa é a pergunta do catecismo. Aí ele responde: Nosso Senhor quis perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados, e não no sacramento da penitência, porque os pecados depois do batismo são muito mais graves, uma vez que são cometidos com maior conhecimento e ingratidão aos benefícios de Deus, e também para que a obrigação de satisfazer por ele sirva de freio para não recair no pecado. Então seria muito fácil depois de batizado, cometer um pecado, se confessar e ficar 0 quilômetros. As pessoas iam pecar todo e direito, iam se confessar a todo momento, e aí seria uma injustiça. Então Nosso Senhor, quando estamos no estado de ignorância, mesmo os adultos, quando são batizados, antes do batismo tem poucas graças, e a partir do batismo nós temos graças para não recair no pecado, e quando não éramos batizados tínhamos pouquíssimas graças. Então, da mesma forma, quem mais foi dado, mais será cobrado. É por isso que Nosso Senhor deixou no sacramento da penitência a obrigação de cumprir com a obra prescrita, para poder aliviar o seu purgatório e evitar os pecados que cometemos com maior conhecimento e com maior malícia também.